Saudações, terráqueos! Aqui quem está tentando contato é o lunático Mateus. É assim que eu me sinto, falando sobre leitura para crianças na internet em 2024. Não sei se você já percebeu, mas tudo aquilo que é considerado importante e vital para a nossa vida está sendo totalmente desconsiderado e por vezes ignorado. A alimentação, hábitos saudáveis, espiritualidade, educação e também a leitura. São assuntos que, quando abordados, geram dentro de nós uma preguiça, uma vontade de deixar para lá, ou a gente pensa, depois eu vejo. Isto acontece porque o nosso cérebro compreende que esses assuntos são importantes e vitais e gerarão em nós um gatilho de ação. Porém, o nosso cérebro está programado para poupar a nossa energia. Ele não quer esforço, quer buscar somente aquilo que lhe dá prazer. Porém, quem só vive de prazer, colherá as amargas consequências de suas escolhas. Foi isso na Europa, em pleno inverno, quando a neve recobriu o mundo com seu cruel manto de gelo. A cigarra, como de costume, havia cantado sem parar o estio inteiro, e o inverno veio encontrá-la desprovida de tudo, sem casa onde abrigar-se, nem folhinhas que comesse. Desesperada, bateu à porta da formiga e implorou, emprestado, notem, uns miseráveis restos de comida. Pagaria com juros altos aquela comida de empréstimo, logo que o tempo permitisse. Mas a formiga era uma usurária sem entranhas. Além disso, invejosa. Como não soubesse cantar, tinha inveja a cigarra por vê-la querida de todos os seres. Que fazia você durante o bom tempo? Eu cantava. Cantava? Pois agora dance, vagabunda. E fechou-lhe a porta no nariz. Resultado, a cigarra lhe morreu entanguidinha. E quando voltou a primavera, o mundo apresentava um aspecto mais triste. É que faltava na música do mundo o som estridente daquela cigarra morta por causa da avareza da formiga. Eu sou Mateus, sou pedagogo, sou bibliotecário, sou especialista na formação de novos leitores e assim como a cigarra, eu também sou cantor. Criei esse espaço para ajudar os pais a criar os mais saudáveis hábitos possíveis para os seus filhos. E dentre eles, o hábito da leitura, de suma importância e tão escasso nos dias de hoje. Se você, assim como eu, acredita no poder da leitura, acredita no poder da educação, junte-se a mim nessa aventura espacial. Aliás, não somos nós que somos lunáticos, nós somos sim terráqueos, pois nós lidamos com a realidade, não é mesmo? E faça como muitos pais que já estão atentos a essa importantíssima realidade e aterrize aqui no meu canal. Se inscreva, ative as notificações, curta, compartilhe e também me acompanhe no Instagram e no Facebook para que a gente possa traçar juntos essa jornada. No vídeo de hoje, eu falarei sobre um único passo capaz de fazer o seu filho amar a leitura. Exatamente isso que você ouviu. Um único passo. Quer saber qual? Assista até o final. Falava no começo do vídeo que o nosso cérebro está programado para poupar energia. E isso é devido à nossa evolução antropológica e à capacidade que temos de adaptar-nos de acordo com os estímulos que nós recebemos. Um estímulo é emitido e pela nossa vida sensível captado, pela nossa vida intelectual processado. Expliquei sobre a constituição humana aqui nesse vídeo que deixarei para você assistir posteriormente e compreender um pouco melhor sobre esse assunto. Essa ideia de poupar energia se deve aos nossos ancestrais que moravam em cavernas desprotegidas e precisavam o tempo todo lidar com estímulos que apresentavam perigo. Esta pessoa da pré-história vivia em estado constante de alerta para se manter vivo, para sobreviver. E essa tendência foi herdada por nós, pessoas atuais. Nós evitamos os esforços para estar pronto quando precisamos agir, certo? Errado. Poupamos esforços sim,
Mas hoje nós não sofremos mais as mesmas ameaças que os nossos ancestrais sofriam. Logo, essa inatividade humana tornou-se para nós hoje uma má inclinação, algo que precisamos lutar contra. Senão, passaremos a vida toda na inércia, a vida toda viajando na lua. Com a leitura não é diferente. Por ter sido inventada há pouco mais de 5.000 anos, o nosso cérebro ainda não se adaptou a essa estrutura que exige muito esforço e que para a gente não é natural. Durante minha prática em sala de aula, costumava ouvir de pais, mães e até alguns profissionais: calma, fica tranquila, já já ele aprende até sozinho. Com a calma e com a tranquilidade, eu até concordo, porque era agir por ímpeto e por impulso, se tratando da leitura, que é um processo demorado, não vai resolver nada. Mas acreditar que por si só a criança aprenderá a ler e a escrever exige uma fé que eu acho que não é só São Tomé que duvida. Devido ao tempo de existência da linguagem, muitos e muitos anos, o nosso cérebro se adaptou para facilitar a aquisição desta habilidade. E hoje possuímos bases neurais de linguagem desde o nosso nascimento. Porém, a escrita ainda é muito recente para causar uma mudança tão drástica em nossos circuitos neurais. Além do que, até um tempo atrás, a quantidade de pessoas que sabia ler e escrever era uma minoria. Então, esta construção precisa ser feita e feita nem que seja a facão, desbravando o matagal do nosso cérebro. Tá, já sei. Mateus, aterriza, e eu com isto, eu quero que meu filho ame a leitura com apenas um passo. Pois bem, você pediu, você vai ter. Mas antes, é preciso conhecer. Antes, é preciso ter consciência e saber o porquê das coisas. A escrita foi inventada para manter viva as informações que eram relevantes à administração dos estados, ao gerenciamento dos comércios e também à preservação dos dogmas religiosos. Pois antigamente o conhecimento se perdia pelo tempo e pela morte de todos aqueles que detinham o saber. Foi por meio da escrita que houve uma grande virada na história da humanidade e por isso ela é considerada uma das maiores invenções humanas. Por meio da escrita, nós conseguimos dar continuidade ao processo evolutivo, ao processo da nossa vida, sem grandes esforços. Nosso cérebro agradece. A leitura e a escrita são dois grandes presentes que nós recebemos dos nossos ancestrais. Por meio dela, nós conseguimos acessar a memória cultural universal. Rapaz, isso é demais! Contudo, os especialistas admitem que o nosso cérebro não foi feito para ler. Por isso, as estruturas responsáveis pela leitura precisam ser estimuladas para serem construídas. E isso demanda esforço. E isso demanda tempo, e isso não acontece da noite para o dia, e a criança não consegue fazer isso sozinha. Alguém precisa sintetizar todo esse universo literário para ela. Além do que, quanto maior for a complexidade da aprendizagem, maior será a energia empregada para esculpir essas redes neurais. Não é regra e nem está na literatura, mas é muito percebível pelos profissionais que a leitura se torna muito mais fácil para aquela criança que é resistente, aquela criança que não é poupada de acordar cedo, que ajudam nas tarefas de casa, que cumprem com as suas obrigações, que comem de maneira mais consciente, mais comida e menos bobagem, que brinca mais com brincadeiras e nem tanto com brinquedos, que são devotas ao esporte e ao movimento. Por já estarem acostumadas ao esforço, a leitura então se torna só mais uma atividade, diferentemente daquela criança mais preguiçosa, daquela criança mais procrastinadora. Para ela, a leitura se tornará um pesadelo devido ao grau de exigência que ela impõe. E por muitas vezes nem é preguiça ou coisa do tipo, é simplesmente uma questão cultural. Diferentemente dos nossos ancestrais que precisavam sair para caçar e manter-se vivos, hoje nós temos muitas facilidades. Quase nada nos exige. Eu já vi uma mexerica sendo vendida descascada no supermercado para o cliente não ter o trabalho de descascar. É mole?
Pela ascensão do homem, em detrimento ao seu passado histórico, tudo está muito acessível, tudo está muito fácil e tudo pode ser evitado sem grandes esforços. Porém, quem não trabalha, não come. Não espere o inverno chegar para perceber que essa cultura atual mais destrói do que educa, mais corrompe do que edifica e mais adoece do que facilita. Essa superficialidade que entrou em nossas casas pelas telas está fazendo morada no coração dos nossos filhos, a ponto deles já terem enraizados em si essa maléfica cultura do menor esforço. Não somos mais primitivos, aliás, não deveríamos ser, mas por vezes agimos como se não soubéssemos da verdade e evitamos que os nossos filhos desenvolvam o seu pleno potencial, poupando-lhe todos os esforços da vida, deixando que eles façam somente aquilo que é prazeroso, aquilo que é confortável, aquilo que não lhes exige. Agindo dessa maneira, nós criaremos um filho mole que não saberá administrar as situações que a vida lhe prega. Ou você acredita que sempre estará no controle, ou aliás, você acredita que você tem algum controle sobre a vida. Depois eu que sou lunático. Trago essas questões para ajudá-lo nesse processo, nessa jornada educativa. Coloque o seu filho para viver os processos naturais da vida. Faça-o esperar pelas coisas, faça-o compreender que nem tudo é possível. Quando a gente cresce, a gente vê que é muito pouco que é possível para nós. Faça-o entender que quem bagunça organiza, que quem guarda tem, que quem trabalha recebe e quem lê constrói-se a si mesmo. É processual, é exigente, é frustrante, mas nos redimensiona internamente, nos alargando em proporções inimagináveis. E este é o maior e melhor passo que você pode fazer para que o seu filho ame a leitura. É fazê-lo compreender que por meio dela ele será a melhor versão que ele pode ser de si mesmo. Vamos a um passo concreto? Insira na rotina de seu filho atividades que exijam dele esforço. Vou deixar aqui 3 sugestões de atividades que, além do esforço, causará nele uma rápida sensação de vitória e recompensa. Coloque ele para fazer pão. Exatamente isso que você ouviu, fazer pão. Além de ser um super processo vital que exige dele esforço e paciência, ajudará-lo a compreender pela vida sensível que somos nós que gerimos o nosso próprio sustento. Coloque-o para desenhar. O desenho, além de exigir capricho, força de vontade e concentração, insere-o na realidade, pois ele precisa observar o meio para depois reproduzi-la no papel. E o terceiro, brincar livre. Deixe-o sem brinquedo. Coloque ele para brincar com a sua imaginação e a partir dela criar as suas próprias possibilidades. E você quer que o seu filho leia mais? Deixe-o no ócio. Deixe ele com tédio. Você verá como isso é frutífero para ele. Este vídeo foi útil para você? Então curta, comente aqui embaixo qual parte você achou mais interessante. Se inscreva no meu canal e me siga nas redes sociais para receber mais desse conteúdo que produzo exclusivamente para você. E por último, seja um disseminador de coisas boas e compartilhe esse vídeo em suas redes sociais para que ele chegue até mais pais e este movimento em favor da infância, da leitura, da literatura e das nossas famílias se expanda. Agora, se vocês me dão licença, vou colocando a minha violinha na sacola, pois eu já cantei muito por aqui. O inverno vem se aproximando e eu preciso voltar para o meu planeta de origem. Saudações, terráqueos. Até o próximo vídeo.